Então tá. Conta então pra gente seu nome, sua formação, sua idade. Vamos começar. Beleza. Quando quiser. Pode começar. Pode? Já está filmando? Tá filmando. Então tá bom. Bom pessoal, meu nome é Ricardo Viana, tá? Eu estou nesse ramo desde quando eu me conheço por gente, na verdade, há muitos anos atrás. Eu na verdade morava na aclimação e saía da aclimação, pegava um ônibus quando eu tinha em torno de 10, 12 anos de idade, era super molequinho. Naquela época, lógico, não tinha tanto problema igual hoje em dia, mas eu saía de casa e ia para Interlagos para ver os carros correndo lá no autódromo, né? Isso foi o início, vamos dizer, da minha paixão pelo automobilismo mesmo. Mas sempre quando eu tinha aquelas histórias, aqueles cadernos, aqueles livros, aquelas revistas, aquelas coisas que eu, na minha época não tinha tanto acesso, eu ficava olhando aquilo e falava, pô, eu acho que é isso que me atrai, é isso que eu quero fazer. E desde então procurei esse caminho na minha vida, né? A partir do momento que eu ia lá para Interlagos, ficava vendo os carros passarem e chegou um tempo em que aquele moleque que sempre estava lá acabou sendo convidado para vir dentro do autódromo. As pessoas começaram a confiar em mim, eu estava sempre lá dentro. Então, de estar sempre lá dentro, eu passei a ter um acesso mais livre de Interlagos. Esse acesso consegui também na época em que tinha corrida, ou seja, quando tinha corrida, todo mundo lá com as suas credenciais, com as suas coisas, e eu era um moleque que passava no meio de todo mundo e todo mundo falava, oh, pode entrar e tal. E dessa época eu lá dentro do box acabei que virou aquela história, ô moleque, pega lá a chave 13, pega a chave 12, segura isso aqui pra mim. E essa sequência foi o meu início, né? Lá em Interlagos mesmo eu conheci o Marazzi, né? O Gabriel Marazzi, ele é filho do Expedito Marazzi. O Expedito Marazzi era um dos principais jornalistas da época em que faziam aqueles testes para revistas 4 rodas, oficina mecânica, enfim. Depois do falecimento do Expedito Marazzi ficou o Gabriel Marazzi. O Gabriel Marazzi, ele naquela época me convidou para ser instrutor dele, e aí eu acabei sendo instrutor de pilotagem junto com o Julinho Penteado e o Fábio Steinbruck, um dos maiores colecionadores, considerada hoje ainda uma das maiores coleções de automóveis nacionais, né? E hoje o legado dele continua com o Léo Steinbruck, o irmão dele, e nessa época eu dava aula em Interlagos. Depois disso eu acabei abrindo uma primeira oficina minha. Essa oficina aprendi muito com ela, principalmente com meus erros, né? Foi muito difícil, foi muito trabalhoso. Naquela época os carros antigos ainda eram chamados de carros velhos, né? Passaram pelas minhas mãos um monte de carros em que hoje são considerados raríssimos. Na minha época não era, um Dodge Charger RT era simplesmente um Dodgeão estragando na rua, velho, lá largado, né? Hoje tem seu valor praticamente astronômico. Então é assim, esse início para mim foi bastante importante em termos de evolução minha mesmo, porque o negócio do antigo mobilismo começou retroativo, aí que a gente pode imaginar, 5 anos atrás, tá? Esse processo foi, o Brasil ele teve um processo muito lento da evolução do automóvel antigo, né? Nós tivemos aí a Europa, que é o berço, vamos dizer assim, do antigo mobilismo e da cultura também. A própria cultura do europeu, ela remete a esse cuidado com a história, né? O Brasil nunca teve esse cuidado com história, algumas das histórias são mais conturbadas para a gente. E o antigo mobilismo não deixou de ser também igual nisso. Então, há uns 5 anos, há uns 10, vou chutar um pouquinho mais, há uns 10 anos atrás que realmente começou a ter esse aquecimento de mercado
principalmente o mercado nacional do antigo mobilismo. Tá? Essa palavra, para você ter uma ideia, nem existe. Você consultar o dicionário e olhava lá, antigo mobilista, o que é? Você não vai achar. Né? Eu utilizo bastante porque eu acredito que essa palavra tenha que existir. Né? É o hobbyista, é o cara que ama o automóvel e ele gosta dos automóveis antigos, ele precisa de uma palavra e essa palavra é o antigo mobilista. Né? Hoje eu trabalho na Universo Marques, tá? É uma loja especializada em automóveis antigos e automóveis europeus. Né? Tem muitas lojas aí de carros antigos que foram abrindo durante todo esse tempo. Né? Eu trabalhei em algumas, ajudei algumas a se iniciarem e chegamos a um ponto em que resolvemos pegar só a linha de carros realmente europeus. Essa linha é mais interessante para a gente pelo próprio know-how que a gente tem, tanto eu quanto o Maurício Marques, que é o colecionador e dono dessa loja. Né? Nós dois a gente casa muito com as ideias e tem bastante informações sobre esses carros. Hoje, para você ser um bom vendedor, aliás, não hoje, para você ser um bom vendedor, você precisa saber exatamente o que você está falando. E nós procuramos essa mentalidade de você saber que carro é esse. A história do carro é mais importante do que o carro. Às vezes você simplesmente vai ver um carro, vamos passar para a nossa realidade. Vamos imaginar que nós estamos indo ver um Fusca. O Fusca é um carrinho interessante e tal, eu gosto muito, mas a gente chega lá e o carro está todo destruído. Todo ferrado, todo quebrado e tal, não sei o que, vai todo mundo lá ver, o cara está querendo vender, está pedindo super barato, mas ninguém compra o carro. Só que tem um porém, ninguém parou para pegar o documento do carro e para ver quem que era aquele carro. Qual que é a informação que aquele carro lhe traz. Agora você imagina você pegar um carro em que está lá todo judiado, todo quebrado, você pega o documento e o proprietário antigo dele é o Emerson Fittipaldi, que é um colecionador e que adora Fusca. Ou seja, é provável? Sim, é provável. Imagine aquele carro de R$1.000 que ninguém quer comprar e que no documento está escrito proprietário antigo Emerson Fittipaldi. Só aí você já ganhou seus R$40.000, no mínimo, tá? Para você vender um carro que era dele e ainda por ele tá, que você consegue ainda de repente uma assinatura dele no capô. Quanto esse automóvel não vai custar? Ou seja, prestem atenção na história do carro. O carro pode dizer muita coisa, né? Essa Ferrari que está atrás de mim, essa Ferrari a gente descobriu na internet que ela é a primeira que saiu de Maranello com a injeção Bosch Getronic. A primeira que saiu de Maranello, da fábrica, ou seja, está aqui no Brasil, está aqui atrás de mim. Tá? Essas informações são realmente a essência do carro e não o carro em si. O carro é bonito, o carro é lindo, o carro é maravilhoso, pode ser, mas a história dele pode ser muito mais rica. Se atenha à história, isso é o mais importante de tudo. Hoje eu trabalho nessa loja, né? Também presto consultoria em restaurações. Tive minhas restauradoras, né? Tive muito trabalho com isso. Alguns também peguei a onda, por exemplo, das Kombis que foram mandadas para fora, né? Restaurei algumas Kombis, umas foram para a Europa, outras para os Estados Unidos, outra para outros mercados, né? Esse mercado é um mercado rico, está indo bastante carro para fora. O mercado nacional é riquíssimo porque a gente tem uma mão de obra boa, qualificada. Então é um ramo interessante, né? E além desse meu trabalho hoje de vendas, eu dou aula de restauração no Clube do Carro Antigo do Brasil, tá? Essas aulas são abertas ao público e abertas também, praticamente 50% da minha sala de aula ela é virada para jovens em situação de risco, ou seja, são os jovens carentes em que estão num ambiente não tão interessante, um ambiente de violência, um ambiente de drogas, essas coisas, e a gente consegue passar esse curso para eles, para ensinar uma profissão, né? Essa é uma parte social que eu faço na minha vida,
E então essas aulas de restauração é mais para ensinar esses jovens aí a ter uma profissão, a começar realmente a mexer com isso, porque esse mercado não é um mercado sazonal, ele é um mercado que veio para ficar, é um mercado do antigo mobilismo e é um mercado do antigo num todo. O que é o antigo num todo? Não é só o carro, é a moto, são os móveis antigos, são os discos antigos, são as roupas antigas, o vintage em geral, ele é hoje um grande negócio, né? Os automóveis mesmo. Aqui do meu lado eu tenho uma Porsche, a Porsche sempre é um grande balizador de preços e de como está a evolução de mercado. Essa mesmo, há 5 anos atrás você podia comprar por perto de 100 mil reais, hoje você não compra ela por menos de 380, 400 mil reais, ou seja, a evolução desses automóveis em poucos anos bateu qualquer que seja investimento, né? Investimento que você faz no mercado, investimento que você faz em imóveis, investimento que você faz em hipino, qualquer coisa que você fizer, não bate tanto da evolução que esses carros tiveram no mercado e o tanto que eles estão movimentando esse mercado, o quanto ele está rico, tá? Espero que vocês aproveitem aí o vídeo e as informações, e qualquer dúvida, estamos aí no mercado, você me acha fácil. Um abraço, até mais.